cada presidente que surge, as pessoas já ficam assustadas, falam, esse é o presidente que tem a marca, né, o 666. Como já foi muito bem falado, né, por ser uma pessoa poderosa, de extrema importância, isso acaba causando aí medo, né, causando susto aí nas pessoas, né. Mas, presbítero Maciel, existe alguma verdade ou não passa de uma teoria da conspiração? O número 666, ele é encontrado assim em diversos locais. Antigamente, as pessoas tinham muito medo do código de barras, né? Então pegava ali o código de barras, tem uma fórmula matemática ali, estava até vendo isso aqui agora, né, para trazer para os irmãos, e chegava no 666. Então, quer dizer, qual produto no mundo você comprar, à época, né, você comprava sem ter um código de barras. Então, tá dizendo ali, você vai comprar como? O produto tem que ter um código de barras, né? Aí, aqui no nosso país, né, agora inventou-se aí o Pix, né? Então, tem um monte de produtos que não tem nem mais código de barras, né? Um monte de conta, quer dizer, o código de barra tá caindo em desuso, né? Aí como ficam aquelas pessoas que associaram o 666 ao código de barras e muitas vezes atrapalharam a vida das pessoas, porque as pessoas querem temer a Deus. Aí fica ali, não compra, sabe? Fica uma coisa assim complicada, né? Então, a palavra de Deus diz assim, aqui em Apocalipse capítulo 13, aqui há sabedoria, no versículo 18. Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Então, aí está, né? 666 na Bíblia. Como que nós temos esta referência, né? Aqui no capítulo 13 diz assim, ainda no capítulo 13, né? Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então, tá dizendo aí, né? Não compra, não vende e tal. E aí está o 666. Bom, nós temos que considerar, assim, algumas coisas, né? Nós sabemos que com esta guerra entre Rússia e Ucrânia, alguns líderes mundiais fizeram a seguinte consideração. Bom, a Rússia iniciou a guerra contra a Ucrânia. Como retaliação, nós vamos bloquear as finanças da Ucrânia. Então, foram congelando ativos, contas, foram pegando as contas dos líderes políticos da Rússia, tentaram tirar a Rússia do sistema financeiro, tentaram impedir que países comprassem da Rússia, e assim foi feito um boicote muito grande, né? E, irmãos, difícil, muito difícil. Quer dizer, os países têm a sua autodeterminação, né, a sua independência, e outros países foram lá, fizeram aliança. Então, nós olhamos assim esses fatos e ficamos pensando, que poder é esse que vai conseguir em toda a terra, né, impedir de comprar, de vender? Então as pessoas ficam imaginando, né, um poder mundial que vai surgir, que vai controlar a mente, os corações, né, e a sua identificação será 666, e falam do chip, né, e sempre que é dito de chip, enfim, as pessoas tomam um susto, né, e ficam esperando. Agora, qual que é a realidade? Qual que é a realidade do mundo de hoje, né? Nós vemos os países divididos,
cada um com a sua independência, que se movem por acordos, por interesses, e que é um tentando predar o outro. No máximo, quando há um líder, esse líder se impõe pela força, ou política, ou ideológica, ou de dinheiro, ou poder das armas, e as pessoas vão tentando sobreviver no mundo. Então, enquanto as pessoas ficarem esperando um líder político, seja o presidente da ONU, ou dos Estados Unidos, ou quem for, que vá governar o mundo, será muito complicado, né? Agora também tem os muçulmanos, que têm realmente preocupado bastante, né, em relação ao avanço muçulmano no Ocidente, especialmente na Europa, né? Essa religião já tomou boa parte da África, né, e da Ásia também, e está entrando no Ocidente. Então nós ficamos pensando assim, qual líder mundial será, né, e fará exercerá esse poder, né, e usando 666. Muitas vezes, né, até entrou comentário aqui falando do celular, né, da mesma forma, né, se o 666 fosse um objeto, ora, esse seria o celular. Agora, já se falam as pesquisas que, claro, né, que se Cristo não retornar até lá, como cremos que logo Cristo retorna, que em algum momento o celular, enquanto aparelho, cairá em desuso. Por quê? Porque o pessoal hoje já tem colocado óculos, né, que fazem toda essa função, outros têm colocado até um chip, e há previsões que até o celular cairá em desuso. Então, nós não podemos pegar, né, os fatos da nossa vida, sejam tecnológicos, seja o que for, e encaixar na palavra de Deus. Nós temos que olhar a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus fala, né? Então, pelo que a Bíblia nos diz, nós temos que entender. João estava escrevendo o livro do Apocalipse, ele estava tendo visões, e as suas visões são uma continuidade na revelação de Deus, ou seja, Deus revelou um pouco a Daniel, revelou um pouco a Isaías, um pouco a Ezequiel, um pouco a Jeremias, um pouco aos profetas, um pouco aos apóstolos e um pouco a João. E essas profecias, essas revelações, elas vão se sucedendo, se complementando, né? O 666, ele precisa estar conectado com a revelação bíblica. E a revelação bíblica nos mostra que esta besta, né, é o poder papal em Roma. E quando nós olhamos, né, aqui os títulos usados para legitimar, né, o ato do poder romano, né, então eles usavam esse título, Vicaris Filii Dei. Então dali você tira pela própria língua deles o número 666. Então, por que nós vamos associar a qualquer outro momento ou objeto ou tecnologia da história? Nós temos que ser coerentes biblicamente, situar, né, as profecias, os versículos bíblicos no contexto bíblico. João está conversando com Daniel, está conversando com outros profetas, e o capítulo que fala do 666 está falando da besta que saiu do mar e saiu da terra. E esse 66 precisa estar atrelado, identificado a elas. Não pode ser uma outra coisa. Porque senão, irmãos, pode ser tudo. Pode ser tudo. Infelizmente, a verdade é essa, né? Para aqueles que têm esperança de ser um objeto. Pode ser de tudo, né? Você veja como o chip ele é mais importante hoje. A empresa que mais vale no mundo, a NVIDIA, né, lá nos Estados Unidos, ela fundamentalmente faz chips, né? Porque vai nos carros, vai em tudo, né? E agora o pessoal está falando, né, até colocar no cérebro para ajudar,
né, as pessoas voltarem a andar, e as pessoas falam até de controlar a mente por isso, né? Então, ora, em algum momento vai ser o chip, outra hora vai ser o celular, outra hora vai ser algum outro objeto, outra hora a tecnologia pode avançar e ir para outros lados, e nós vamos ficar como aqueles que são levados pelos ventos? Não, né? Nós não podemos ser levados pelo vento. Ora uma coisa, ora outra coisa. Nós temos que olhar a palavra de Deus e o que a palavra de Deus nos fala. Este número é associado a um homem, a um poder. E este poder, que sempre usou esse título, é o poder romano, é o poder papal, que está de acordo e coerente com as profecias bíblicas.